Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como vocês. Eu sou Heloíse Mello e estou muito feliz por estar com vocês nessa incrível jornada empreendedora de muito aprendizado. Bom, hoje nós temos uma convidada muito especial, a querida Alessandra Lazzarin, né? Ela que é CEO e fundadora da Royal School, escola especializada em desenvolvimento pessoal, gestão e liderança para mulheres. E hoje nós falaremos sobre a importância da autogestão e da liderança para os negócios. Bom, Alessandra, se apresenta, fala um pouquinho do seu trabalho para a gente iniciar esse nosso talk. Ok. Primeiro, Elo, obrigada pelo convite. Para mim é sempre muito especial estar com você. Você sabe disso, você mora no meu coração. E que bom que a gente conseguiu de novo estarmos juntas, né? Sim. Então, muito obrigada pelo convite novamente. Bom, meu nome é Alessandra Lazzarin, eu sou cristã, eu sou brasileira, sou mãe, tenho 2 filhos, o Levi de 19, a Gabriela de 13 anos, sou casada. E antes, né, como eu costumo dizer, eu me apresento dessa maneira porque esse é realmente a minha identidade. E depois, sim, aquilo que eu faço, né? Como é que eu entrego o meu trabalho para o mundo. Eu trabalho como CEO, né, e fundadora da Royal School, que é uma escola realmente focada na liderança e gestão para mulheres. E com isso veio também as minhas demandas profissionais, onde eu trabalho mentorias, então eu também trabalho como mentor e como palestrante, né, para as empresas e eventos e negócios aí. Então esse é o meu papel hoje, servindo o próximo através do meu trabalho. Não, que legal. E o que seria a Royal School? Sim, bom, Royal é do inglês que significa real, mas de realeza, né, de real mulher, né? Por que a mulher? Eu quero falar da feminilidade da mulher, eu quero falar sobre as vulnerabilidades da mulher em frente à liderança dela. Então, como é que a gente trabalha isso? Trazendo a mulher para o centro, trazendo ela para essa realeza dela, essa princesa que mora dentro dela, né? Essa rainha que mora dentro dela. É uma escola que ajuda as mulheres a se desenvolverem? É uma escola de desenvolvimento de liderança para mulheres, onde nós trabalhamos não apenas o cargo de liderança, como eu falo, liderança não é apenas um cargo, mas sim também a atitude. Então, as responsabilidades para liderar, seja a carreira, seja um negócio, seja os relacionamentos, a maternidade dela. Então, a Royal veio exatamente para que a gente possa trabalhar todas as competências comportamentais e emocionais da mulher frente, né, à sua vida, frente à sua carreira, frente ao seu negócio, frente às equipes que ela lidera. Então, é algo muito mais do que cargo, né? É algo muito mais do que trazer as competências técnicas, vamos dizer assim, mas é aquilo que começa de dentro para fora. Não, muito legal. E aí, Ale, qual que é a importância da autogestão para os negócios, né? A gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre inovação, só que a gente esquece muitas das vezes de apontar um tema que é extremamente relevante, né? Porque envolve o ser humano como um todo. Qual que é a importância da autogestão? O que vem a ser isso? Como isso pode impactar de forma positiva ou negativa nos nossos negócios, enfim. Sim, vamos lá. Falando um pouco, trazendo um pouco as competências que eu acabei trazendo da área corporativa. Trabalhei 20 anos numa multinacional espanhola, então liderei equipes, liderei projetos nacionais e internacionais. Só que quando a gente fala sobre isso, nós estamos vendo sempre seres humanos atrás desses projetos, sempre indivíduos liderando algo, né? Sejam pessoas, liderando projetos, liderando trabalho, negócio, carreira. Então, a gente precisa olhar para esse ser humano, antes de qualquer coisa. Então, quando a gente fala em gestão, então a gente pensa no quê? Gestão, a gente pensa em processos, a gente pensa em administração do negócio, mas quem é que está por trás? É aquela pecinha que está por trás de tudo isso. É esse ser humano. Então, a gente vai precisar olhar para fazer a autoliderança, que a autogestão vai te trazer isso. Como é que eu lidero a mim? Como é que eu lidero os meus comportamentos? Como é que eu lidero as minhas emoções? Agora eu não vou lembrar o nome de um autor que ele fala num livro dele que antes de liderar pessoas, trabalho, equipes, negócios, nós precisamos liderar a nós mesmos, né? Sim. Então, a autogestão e a autoliderança, ela vai ser o seu direcionador de sucesso ou insucesso.
Porque quando você senta na mesa com uma equipe ou você está ali liderando o seu negócio com os seus funcionários, se você não sabe liderar a si mesmo, então você às vezes é uma pessoa explosiva, né? Você está explosiva, você está fora do controle emocional. E aí você acaba passando isso para o próximo, você passa para o cliente, você passa para o fornecedor, você passa para um funcionário que às vezes ele poderia ser até seu braço direito ali no negócio, e por uma falta de competência tua, de um treinamento seu de liderar, então a gente fala muito isso dentro da inteligência emocional, dentro da psicologia positiva. Então, tudo aquilo que nós temos dentro de nós, nós podemos treinar. Existem ferramentas que ajudam os empresários a fazer essa autogestão de forma... Sim, por isso que eu faço esses treinamentos exatamente. Tanto para líderes, ou para quem quer ser líder, ou para quem já tem um negócio, ou quem já tem a sua carreira própria, quer se desenvolver, quer ter uma educação continuada. Então, quando a gente fala educação continuada, não é apenas as leituras de livros técnicos, mas é aquilo que eu falo. Como é que eu vou liderar a minha emoção? Vamos imaginar que um cliente gritou com você. E aí? Aquele dia você não levantou bem, talvez você seja uma pessoa calma, mas aquele dia algo te tirou do prumo ali. E aí, como é que eu lido diante dessa pressão? Então, nós precisamos treinar. Então, a gente primeiro faz o quê? Quando a gente vai no médico, o que a gente faz? Nós vamos buscar um diagnóstico. Sem diagnóstico, então, a parte que eu faço de desenvolver você, né, para lidar com esses estressores, é primeiro saber um diagnóstico. Da onde vem isso? Quais são as raízes que estão te levando a ter esse tipo de comportamento? Que emoções estão sendo atreladas para esse comportamento? Então, percebe que é dentro para fora. Né? Então, como é que eu trago isso? Então, tudo isso é treinável, né? Então, o sucesso é treinável por isso. Né? Não, e o legal é que quando você investe nessa autogestão, você beneficia não só o seu negócio, né? Existem vários outros ganhos por trás. É como se fosse uma cascata, ou melhor ainda, imagina quando a gente joga uma pedra num rio. Como é que você consegue imaginar? Você joga a pedrinha, mas ela faz um círculo, ela vai inundando aquilo, né? Você vai vendo uma crescente. Então, é algo que você se beneficia e, ao mesmo tempo, todos que estão ao seu redor. E eu falo isso com propriedade porque eu vejo isso nas minhas alunas, eu vejo isso nos meus treinamentos, de pessoas trazendo alguns resultados que, claro, quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, de alta liderança, de alta gestão, ela não é imediata, porque nós somos seres de processos, nós somos seres que têm tempo de maturação, né? Então, não adianta falar assim, nossa, eu acordei diferente, agora eu sei lidar com estressores de um dia para o outro. Não é verdade. Então, por isso que precisa ser treinado, precisa ser diagnosticado, aí você vai tendo as ferramentas corretas para fazer esse treinamento e realmente existe a mudança, existe a transformação, respeitando o seu tempo, respeitando o seu processo. Bom, então, Alessandra, qual que é a importância da liderança de equipe, né? Como que a gente pode gerenciar as nossas equipes de forma mais humanizada, né? Como que isso é possível? É possível? É possível, super possível. Vamos imaginar que você, empreendedor, você, empreendedora, queira fazer com que o seu negócio prospere. Então, não existe prosperidade sem ter pessoas ao seu lado, né? O que acontece hoje é que o empreendedor, ele acaba abraçando, querendo abraçar, na verdade, os pilares desse negócio como um todo. Então, ele quer ser o estratégico, ele quer ser o tátil, ele quer ser o operacional e ele acha que só ele dá conta daquilo. Só ele nasceu bom para aquele negócio e se delegar para alguém, isso não vai dar certo, a minha empresa não vai rodar. E aí é exatamente isso, nós precisamos escutar os nossos liderados, nós precisamos deixar ele ter voz. Muitas vezes, dentro de um projeto internacional que eu participei, foi muito interessante. O meu diretor na época, ele falava uma coisa assim, nós fazíamos um projeto gigante, imagina internacionalizar um projeto aqui para o Brasil. E aí vinha uma equipe de mais de 150 pessoas envolvidas. E ele sempre falava assim, ele delegava as atividades
ele queria escutar de quem ele estava delegando, quais eram as dificuldades que ele tinha, quais eram as facilidades, quais eram as potencialidades também que aquela pessoa estava frente àquele projeto e dessa delegação. E com isso, ele sempre finalizava. Se o projeto der muito bom, eu vou parabenizar vocês. Se o projeto não der bom, a culpa foi minha. Então, quando a gente coloca as responsabilidades com as pessoas e deixa claro, é um caminho claro, não dá para ser obscuro. Tipo assim, ai meu Deus, o meu colaborador não entendeu o que eu quis dizer. Sim. Não é o quis dizer. Nós somos seres humanos e a gente precisa ter uma comunicação assertiva. E essa comunicação, ela é parte do pressuposto da clareza, do realmente o que você espera de mim. Sim, né? Sim. Então, quanto mais eu dou voz ao meu colaborador, à minha equipe, eu consigo escutar. Então, eu começo a desenvolver também uma comunicação mais ativa. Eu escuto o que ele tem para trazer. Porque, às vezes, é ele que está lá no chão de fábrica e você não. Existem formas hoje de identificar o perfil de cada colaborador? Como que funciona essa questão? Sim, a gente faz uma avaliação de perfil comportamental dessas pessoas. A gente consegue detalhar, por exemplo, alguns talentos que às vezes o próprio líder não consegue reconhecer, porque está lá no dia a dia, na correria, e ele próprio não dá tempo para ele. Por isso que eu estou falando que a autoliderança é tão importante, porque quando eu sei liderar, eu também sei escutar as dores deles. Eu também sei escutar as alegrias deles, eu também sei os sonhos que eles têm. Uma das coisas que a gente fala sobre liderança humanizada, eu também querer saber um pouco da história do meu colaborador, eu querer saber um pouco mais daquela família que está ali sendo representada por ele, né? Então, legal. Quando a gente não tem essa sabedoria, a gente leva isso muito técnico. Sim. E aí fica muito robotizado, você não tem a troca genuína. E muitas vezes, quando a gente descobre dentro da nossa equipe perfis que às vezes ele está fazendo uma atividade que o perfil dele não está potencializando aquilo que ele tem de melhor. Às vezes uma rodada de mesa, às vezes você põe essa pessoa para trabalhar com outra que tem um perfil mais adaptado ao dele, ele vai trazer um resultado muito mais positivo, tanto para a gestão da equipe quanto para os resultados da própria empresa. Não. Perfeito. Diante disso, eu te pergunto, o que não pode faltar numa liderança? Qual que é o requisito que, para você, na sua visão, Alessandra, como mentora de negócio, o que você acha que não pode faltar numa liderança? Que é crucial. Que é crucial. Eu vou falar não apenas... Pode ser mais de uma, hein? Pode ser mais de um, porque uma é só difícil. Mas eu vou falar um pouco baseada na cadeira que eu sentei. Sim. Né? Então, eu como Alessandra, líder de uma empresa, né? de um setor, de um departamento. O que eu prezava muito e ensino hoje nas mentorias, nos treinamentos, é você se tornar uma pessoa empática. É você, não é empatia, muitas vezes a gente escuta falar, que é você querer estar no lugar do outro. E não é isso. O que é a empatia de fato? A empatia é você tratar o outro como ele gostaria de ser tratado. E eu dou um exemplo disso, se der tempo aqui. Sim. Uma vez, uma pessoa estava chorando dentro de uma sala de reunião. Eu percebi que o olho dela estava muito lacrimejando. E aí as pessoas na equipe estavam um pouco, sabe, quando fica desconfortável vendo aquilo. E eu tive que conversar com essa pessoa e eu queria entender o que estava acontecendo, porque se era alguém que estava pressionando na equipe, por que ela estava ali, eram os resultados que ela tinha conquistado ou não. E ela falou, olha, eu não estou bem, meu filho está internado, eu estou com a cabeça aqui, estou com a cabeça lá. Então, assim, eu não estou conseguindo dar o meu melhor. E aí, nesse momento, eu falei, o que ele tem? Ela me explicou. Eu falei, o que você gostaria de fazer agora? Nossa. Aí ela falou, eu gostaria de estar do lado dele. Nesse momento, eu não estou com a cabeça aqui. E aí, nesse momento, eu dei um abraço nela. E depois passou um tempo, ela foi para o hospital. E quando ela voltou, ela falou, Ale, eu só precisava de um abraço. Nossa. Vamos dizer, você coloca-se no lugar do outro, às vezes você fala, ai, nossa, eu gostaria pelo menos que alguém tivesse me trazido flores. E aí você começa o seu jeitinho, é o seu jeito de ser cuidada. Mas naquela pessoa, ela só queria um abraço. Ela não queria o meu, nossa,
sabe, o meu conteúdo, o meu discurso. Sim, sim. E eu entendi que ela estava precisando de um aconchego, de mãe. Então eu abracei. E eu falei, então faça o que você precisa fazer. Delega aqui o que você precisa delegar e parte. E vai ver o seu filho, estava internado, não adianta. Então, assim, a vida ela não vai ser de equilíbrios, mas ela vai ser de harmonização, né? Sim, então, aí a nossa última pergunta, né? Como equilibrar a nossa vida pessoal com a profissional, né? Já que dia após dia a gente acaba se dedicando tanto para a nossa vida profissional que às vezes esquecemos de nos dedicar a outras áreas da nossa vida que rege a nossa vida, Sim, aliás, né? sim. É a nossa família, é a nossa questão espiritual, tudo isso são coisas que vêm antes do nosso trabalho. Muitas das vezes a gente acaba deixando em segundo plano, né? Plano. Então, como que a gente consegue equilibrar, ou como você bem disse, tentar harmonizar da forma melhor possível, né? Sim, De forma com que você tenha sucesso em várias áreas da sua vida e não só na vida profissional, porque eu acredito fortemente que não adianta a gente ter sucesso na vida profissional e as demais coisas da nossa vida não está andando muito bem, né? De forma muito adequada. Qual que é a sua visão disso? Costumo dizer que o cobertor é curto, né? Você puxa de um lado e sai do outro, né? Então, vamos lá. A palavra que eu tirei do meu vocabulário, inclusive foi algo que eu vivenciei, né? Eu tive uma síndrome de burnout, apesar de ter trabalhado num ambiente corporativo que eu amava, com a equipe que eu amava, não tinha nada que me desabonasse. Mas quando eu falo que o cobertor é curto, é exatamente por isso, porque a gente está tentando dar conta de tudo. A gente está tentando botar tudo no mesma prioridade e não cabe, né? Então, equilibrar para mim já é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário e ensino isso para as minhas alunas, porque hoje a gente precisa entender, a nossa vida não é linear. A nossa vida não tem essa linearidade toda que a gente quer. A gente olha do ponto A para o ponto B, aí você vê aquela linha toda linda. Não, se você olhar a linha da vida, quando você faz um exame do coração, é sempre assim, né? Então, pensa na sua vida, é exatamente isso, né? Então, vamos trazer para nós uma leveza nas nossas atitudes. Por isso que eu falo que não é sobre equilíbrio, mas sim sobre harmonizar os papéis que nós temos na vida. Então, tem horas que eu estou aqui no meu papel de empresária. Sim. Tem horas que eu estou lá no meu papel de mãe. Seja o seu melhor no seu papel. No papel que eu estou aqui hoje, eu estou tentando entregar o meu melhor com você. Na hora que eu estou com os meus filhos, eu sou 100% com os meus filhos. Na hora que eu estou com meu marido, eu vou ser aquela esposa 100% com meu marido. Então, é como se você olhasse para uma grande orquestra. Se você já assistiu uma orquestra, tem horas que o bumbo ele toca, tem hora que ele para. Tem hora que são os violinos que tocam mais, depois é um outro instrumento. Então, a nossa vida é sobre essa harmonia. Imagina aí que você é uma grande orquestra harmonizando os seus papéis, né? Então, eu gosto de trazer essa visão e essa mentalidade de leveza, principalmente para nós mulheres, né? Que tenta colocar, eu costumo dizer que não existe prioridades, mas prioridade. Então, hoje eu tenho uma prioridade daquele dia, eu tenho uma prioridade com a minha família naquele momento, e prioridade não tem essa. Então, harmoniza dentro daquela prioridade que você está, né? Faz com que a sua vida seja mais leve. Isso é tudo mudança de mentalidade. Quanto mais eu entendo sobre mim, mais eu vou entender sobre o outro, mais eu vou entregar o meu melhor e mais eu vou servir o outro com qualidade. Não, perfeito, Alessandra. Foi excelente, né, ter esse bate-papo. Acredito que todos aprenderam muito através desse seu conteúdo, muito interessante. Mas conta aí pro pessoal onde a gente te encontra, né, suas redes sociais, seus contatos, enfim. Sim, bom, primeiro eu vou dar meu site, que é www.alessandralazarim.com.br. As minhas redes sociais são @alelazarinhoficial e o da Royal School é @royal.school.br, que também lá no meu site vocês têm os meus contatos e eu estou sempre à disposição para vocês. Bom, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Obrigada, Elô. Pessoal, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligado para obter mais dicas valiosas como essa, né, que farão total diferença no seu negócio e farão o seu negócio alavancar. Te espero no nosso próximo Talks Empreendedor.